Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de reflexões e hoje nós vamos para a segunda parte com o título Como Vencer o Medo de Crescer. A gente falou no vídeo passado sobre uma força, sobre algo que acomete todos os seres humanos. Na verdade, é algo que é universal, acomete todos os seres vivos nesse universo, que é a resistência. Como que você sabe que acomete todos os seres vivos? É uma lei. Toda vez que a gente tenta crescer, sempre algo nos coloca uma resistência, uma força contra a nossa vontade. E crescer, para que crescer, Rodrigo? Crescer pelo seguinte: crescer porque é o esperado de todos os seres. Todos os seres evoluem. A própria biologia já mostra pra gente que a evolução ela acontece no nosso planeta desde o início da vida dele. Não é verdade? Para isso basta você conhecer e ver sobre a paleontologia, sobre os fósseis que já foram encontrados. Muitos dos antecessores aí de vários animais encontram-se incrustados na Terra. Não é verdade? Fósseis explicando como o tempo passa e como as espécies elas precisam evoluir, tá? Independente de qualquer coisa, independente de qualquer crença que você tenha, é um fato, nós somos primatas e através dos nossos irmãos existentes hoje, né, nossos primos, vamos dizer assim, primatas, a gente entende que a gente vem evoluindo. E como seres humanos, também é esperado que nós evoluamos desde sempre. Afinal de contas, nós nascemos bebês indefesos, bebês que precisam de colo, de ajuda, de alimento. Depois a gente se torna uma criança que ainda precisa de proteção, de ensino, de educação. Depois a gente se transforma em adolescente e a gente ainda precisa de guia, de orientação, de crescimento para entender o mundo que a gente vive. E depois que nós nos tornamos adultos, você consegue perceber essa evolução vindo desde o princípio, quanto nós precisamos crescer. A natureza ela espera que nós cresçamos. Ela espera que a gente se desenvolva, que nós nos tornemos pessoas melhores. E para que isso? Para que a gente sofra cada vez menos com as nossas dores, que são realmente cotidianas. As dores são coisas comuns, né? Mas contra toda força que tenta crescer, que tenta evoluir, que tenta se desenvolver, sempre houve, sempre haverá essa resistência. Que é o que a gente já falou no primeiro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham se identificado essa força dentro de vocês, porque ela é uma força que vai estar com você do início até o fim da sua existência e vai persistir por todas as outras existências, caso você acredite ou não, mas de outros seres humanos também acontece. Agora, o que combate diretamente a resistência? É a nossa capacidade de persistir. A persistência, o ir à frente, independente de qualquer coisa, o progredir, o continuar caminhando, independente de qualquer energia que faça uma força contra aquilo que você quer fazer. A persistência, ela deve ser a nossa arma principal. Junto com ela, a resistência também. Olha só, são todas palavras bem parecidas, né? A resistência, no sentido de que se há uma força que resiste contra a minha ida adiante, eu também resisto contra essa força. E eu vou adiante, eu vou crescendo, eu vou persistindo, empurrando e me tornando alguém cada vez melhor todos os dias, em nome da minha própria saúde mental, emocional, enfim, da minha evolução espiritual como um todo. Então a resistência, ela é essa força que a gente já comentou no primeiro vídeo, não é verdade? Agora, eu quero ensinar para vocês um dos métodos que é interessante para nós conseguirmos entender como vencer essa resistência. Essa foi a proposta, inclusive, da parte 2. Então eu quero entregar para vocês um conceito que faz parte de um livro chamado Como Vencer Seus Limites Internos. E o que a gente tem que identificar? O que nós podemos agir, como nós podemos agir, como amadores ou como profissionais. Qual que é a diferença entre o profissionalismo e o amadorismo? Na vida, se a gente encara as coisas com pouca vontade, encara as coisas com tudo que acontece com pouca dedicação a isso, nós agimos como amadores. Hoje, no mundo que a gente tem, inclusive no mundo profissional, o que é um amador? O amador é aquela pessoa que faz por hobby, que faz aquilo quando quer, quando pode, quando tem alternativa. Basta ver aquelas pessoas que gostam de futebol e que todos os finais de semana, quando tem tempo, vão lá
e vão jogar seu futebol. Qual a diferença daquela pessoa que joga futebol aos finais de semana ou eventualmente daquela pessoa que se dedica profissionalmente ao futebol? Essa pessoa, ela precisa, que se dedica profissionalmente, acordar todos os dias, e todos os dias ele tem que se dedicar, ela tem que se dedicar aos treinos, à preparação do seu corpo, à preparação da sua mente, das suas emoções, para lidar com os jogos, porque são esperados que a pessoa, é esperado que a pessoa dê o melhor que ela tem a respeito daquela profissão que ela abraçou. E da mesma forma vai funcionar em todas as outras profissões. Só que a gente está falando aqui só do âmbito profissional. Vamos expandir um pouco mais para outras coisas. Se eu quero me exercitar todos os dias então eu tenho que entender que num determinado horário eu tenho que fazer aquilo acontecer. Independente de qualquer coisa, faça sol, faça chuva, eu preciso fazer aquilo acontecer. É óbvio, como eu disse no outro vídeo, que a gente tem que respeitar um princípio chamado princípio de prioridade. Se eu todos os dias, às 7 horas da manhã, eu já acordei, tomei meu café e vou me dedicar a uma atividade física por 30, 40 minutos ou uma hora, se eu coloco isso, que não seja às vezes todos os dias, mas que seja de segunda a sábado, por exemplo, mas eu estipulo aquele processo, e aí eu vou efetuar a minha caminhada, a minha atividade física, e alguma coisa acontece que me tira desse processo, que chama a minha atenção para um outro processo mais urgente, é óbvio que eu tenho que dar atenção para esse processo mais urgente. Mas o que é importante entender? Entender se aquilo realmente é urgente. Eu tenho que elencar dentro de mim as prioridades. Muitas das vezes, quando a gente encontra a desculpa que a resistência traz pra gente, a gente fala, não, isso aqui aconteceu agora, eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou deixar de ir, amanhã eu vou. Mas tem uma notícia interessante pra gente pensar junto e de uma certa forma um pouco triste. Toda vez que você adia por conta da vitória da resistência, uma coisa que você tem que fazer naquele dia, para deixar para o próximo, você vai ter 2 vezes mais trabalho no dia seguinte. E se você faz isso no outro dia, você vai ter 3 vezes mais trabalho. Quanto mais você adiar, mais difícil fica de você conseguir tomar as rédeas de volta daquele processo e seguir em busca do seu caminho de evolução. Se você quer cuidar do seu corpo, você vai ter atividade física. Se você quer cuidar da sua mente, do seu futuro, você vai ter o seu estudo, né? O estudo, seja ele preparatório, seja ele profissional, você precisa se dedicar a alguma coisa. Da mesma forma também funciona em relação aos nossos pensamentos e nossas emoções. Se eu tenho, por exemplo, uma dificuldade de lidar com a raiva, ou com a tristeza, com o medo, ou com a preocupação, todas as vezes que essas coisas acontecem na minha vida, se eu não estipular uma forma de combater elas, uma forma de, primeiro de tudo, compreender o porquê que eu tenho isso, e como eu vou agir sem deixar que essas emoções tomem conta da minha reação, então, se eu não estipulo um processo para entender melhor isso, e então eu vou ficar literalmente jogado, vendido para essas coisas. Mas se eu paro e penso, se eu estudo, se eu me desenvolvo, se eu busco ferramentas para eu combater todos esses sentimentos ruins ou pensamentos ruins também, na hora que eles acontecem, eu tenho que ter a força da persistência para seguir e vencer esse processo, né? Então eu estipulo na minha cabeça da mesma forma como eu programo uma atividade física, como eu programo o meu trabalho, meu horário de trabalho, como eu programo o meu horário de estudo, ou como eu programo qualquer coisa na minha vida. A próxima vez que um sentimento de raiva aparecer como uma oportunidade externa, alguma coisa provoca ele e eu começo a sentir ele dentro de mim, o início dessa sensação me dá o despertar, me dá o feeling de que eu tenho que agir daquela forma que eu tanto esperava. Então, peraí, toda vez que uma raiva acontece, eu respondo com a mesma raiva, dessa vez eu não vou responder desse jeito. Dessa vez eu vou escolher, por exemplo, me calar. Dessa vez eu vou escolher, por exemplo, ter um pouco mais de processamento mental dentro da minha mente e do meu coração também, para que eu responda de uma forma mais branda, para que eu haja ao invés de reagir. Sempre penso o seguinte, reação ela vem na mesma medida e na mesma toada daquela ação que te acometeu. Já ação significa que eu peguei aquela situação, trabalhei ela rápido ou de maneira rápida ou devagar, mas eu trabalhei ela na minha mente, no meu coração, e na hora que eu fui voltar aquela energia, aquela fala, aquela interação com a pessoa que me provocou a raiva, eu volto com menos intensidade.
ou o ideal, que é voltar com intensidade nenhuma. Eu fico indiferente àquelas circunstâncias. Tudo que acontece fora, lembra? Não é da nossa alçada. A gente não tem absolutamente nenhum domínio, nenhum controle sobre as coisas que acontecem fora. Mas como elas acontecem dentro, como a gente sente, como a gente realiza todo o processo interno, isso sim é da nossa alçada, isso sim é importante que a gente preste atenção, tome atenção e cuide desses processos. Então você vê, independente de qualquer coisa, o profissional é aquela pessoa que age de maneira persistente. Ele vai marcar na cabeça dele que o compromisso tem que acontecer daquele jeito e ele vai fazer aquilo acontecer. O amador não, ele vai fazer aquilo quando for possível, se for possível, a hora que ele puder, não é verdade? E mesmo que o amador e o profissional tenham realmente um amor, um desejo por aquilo que eles estão fazendo, seja no processo evolutivo, seja num trabalho, seja no esporte, ou seja no estudo, seja lá qual for a situação, a diferença básica entre o profissional e o amador é essa. O profissional ele vai fazer independente de qualquer coisa. Faça sol ou faça chuva, seja dia ou seja noite, tenha qualquer tipo de impedimento, o profissional vai estipular que a evolução dele é importante e ele precisa fazer aquilo acontecer. Lembrando que se houver alguma coisa que acontece naquele momento que me tira, né, da minha prioridade, chamando a minha atenção para algo mais urgente, é óbvio que eu tenho que atender aquilo, porém no dia seguinte eu tenho que saber que quando eu acordar e for fazer aquilo que eu deixei de fazer, a resistência vai estar 2 vezes mais forte e eu tenho que ser 2 vezes mais persistente para vencer, para ter essa vitória interior. Lembrando do primeiro vídeo, a resistência ela não dorme, ela não para, o tempo todo ela está com a gente, o tempo todo ela vai nos cutucar, ela vai estar ali com um garfinho espetando a gente, lembrando, olha, não esquece de mim, eu vou tomar de assalto qualquer circunstância que aconteça que te leve a crescer, então eu vou estar na sua frente, você precisa aprender a lidar comigo, você precisa aprender a me vencer. Essa é a grande ferramenta da resistência. Apesar da gente ter falado no primeiro vídeo que ela é uma força que vai contra, ela também é uma força que ensina exatamente o caminho no qual eu tenho que tomar para evoluir. E isso é bastante importante. Quanto mais resistência você encontra aonde você quer, para onde você quer ir, o que você quer fazer, o que você quer conquistar, mais aquele local está dizendo para você, ó, é exatamente aqui que você tem que ir. Mas lembra, não confunde essa situação de resistência com teimosia. Uma vez que você percebe que aquele local não tem frutos para você, que ele não vai te dar nada de bom, você não tem que perseguir ele só por uma simples teimosia, tá? Então, outra coisa que nos faz combater bastante essa sensação da resistência é que vez que outra você vai perder para ela. Vez que outra ela vai te dominar até você aprender a lidar com ela. E aí é importantíssimo desenvolver uma habilidade, que é a habilidade de sentir-se péssimo. Ai, Rodrigo, mas como me sentir péssimo? Olha, é parte da vida a resistência. E se ela é parte da vida, ela vai vencer em alguns momentos. E ela vai fazer com que eu me sinta péssimo. Ela vai fazer com que eu me sinta, às vezes, mal comigo mesmo ou mal com as circunstâncias nas quais eu estou envolvido. Antes de eu ficar sempre me punindo, sempre me cobrando e sempre me sacrificando por conta dos meus equívocos, dos meus erros, eu tenho que entender que isso faz parte do processo de vida. Faz parte cair, faz parte falhar. Se isso é humano, se isso faz parte do contexto, não significa que eu tenha que dar tanta atenção para essa falha, que eu não tenha que dar tanta atenção para esse sentimento de estar péssimo. Toda vez que isso acontecer, é uma oportunidade grandiosa de eu também crescer. De eu também olhar e falar, nossa, eu me senti péssimo por não ter conseguido fazer alguma coisa. Então eu tenho 2 opções. Ou eu vou ali ficar me chicoteando, me maltratando, me punindo a respeito da falha, ou eu vou falar, bom, eu errei aqui, deixa eu ver o que é possível eu melhorar, para que na próxima oportunidade eu acerte mais ou eu acerte de vez. Então essa habilidade de sentir-se péssimo, ela é uma habilidade fantástica. Por quê? Porque te dá resiliência, te dá essa persistência, te dá a característica de que isso faz parte da vida. Simplesmente é assim que a vida funciona e eu tenho que aprender a lidar com isso. Todas as frustrações, todas as dificuldades que constantemente a vida apresenta pra gente, elas estão muito ancoradas nas expectativas que eu tenho. Então eu tenho um vídeo também aí dentro dessa série de reflexões que vai falar sobre essa questão das expectativas. Não deixe de conferir. Essa expectativa, quanto mais expectativa eu tenho, mais eu tenho chances que a resistência me vença, porque ela vai minando cada uma das coisas que estão envolvidas ali. E eu vou me sentir péssimo.
Se é algo que pode acontecer, eu já tenho que contar com ele. Eu não posso simplesmente me render na próxima oportunidade no qual eu me sentir péssimo ou na próxima oportunidade que eu falho. Eu tenho que me levantar, eu tenho que continuar indo à frente, eu tenho que continuar progredindo. Por quê? Porque é natural do ser humano, é a natureza do ser humano continuar progredindo, continuar crescendo, tá? Então, nós estamos realmente em constante guerra contra essa resistência. E é lógico que a gente vai vencer ela um dia. Porém, eu não posso deixar que essa vitória se postergue tanto, vá ser levada tanto lá à frente. Todos os dias eu acordo e ela está lá esperando para tomar café da manhã comigo, esperando às vezes para fazer com que eu levante da cama 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos mais tarde. É óbvio que eu tenho que entender questões de prioridades, mas aquilo que tem que ser feito e só você vai conseguir fazer. Outras características do profissional que são o profissional é aquela pessoa que está vencendo constantemente a resistência. Entender essa questão do profissional é importante por quê? Porque você sentir que você leva a sua vida de forma profissional, que você está ali independente todos os dias trabalhando para a sua evolução, trabalhando para o seu crescimento, trabalhando para o seu estudo, trabalhando para você poder ganhar mais, trabalhando para você poder mudar de emprego, para você evoluir nesse quesito. Se você tem essa característica, você já é um profissional. Você é pontual, é importantíssimo cumprir os horários, é importantíssimo cumprir as metas que você tem também, além da pontualidade, a dedicação completa àquilo que você está fazendo, o amor por aquilo que você está fazendo é extremamente importante, tá? O compromisso de que aquilo ali vai me render a longo prazo alguma coisa. O profissional, diferente do amador, o amador ele faz e se ele falha, ele larga de lado. Ele deixa aquilo, ele deixa de depositar energia naquilo, de ter persistência naquilo. E aí a resistência pega ele de bandeja, mas o profissional não. Ele pensa que se todo dia ele fizer aquilo que ele tem que fazer para crescer, a longo prazo ele vai ser uma pessoa melhor. A longo prazo ele vai ter encontrado uma graduação no estudo melhor. A longo prazo ele vai ter vencido aquela dificuldade e realizado o projeto no trabalho que ele tanto precisa. A longo prazo ele vai se dar melhor com as pessoas e vai entender como deixar a si próprio menos afetado pelos processos alheios, não é verdade? É um risco muito grande que a gente corre todos os dias por conta dessa resistência. A todo momento ela não vai falhar em te afetar. Então, se ela não falha nesse princípio, você também tem que entender que o risco que você corre para chegar onde você quer, para ser quem você quer, para crescer conforme você imagina ou tanto deseja, você vai lutar contra ela e ela é extremamente forte. Porém, você é muito mais. A sua força é muito maior e todas as vitórias vão trazer sempre um grande risco de você perder. E não esqueça em ter a habilidade de se sentir péssimo, aprender a se sentir péssimo com as coisas e continuar. Então, se eu errei aqui agora, se eu falhei aqui agora, amanhã eu vou fazer melhor. Daqui a pouco eu vou fazer muito melhor. Daqui a um mês eu vou estar bem melhor, desde que eu invista todos os dias naquilo que eu tanto sonho, naquilo que eu tanto quero. Isso em todos os âmbitos da vida, tá? Não se identifique completamente com aquilo que você quer. Saiba que você é um ser humano em constante progressão, que você precisa crescer como ser humano e não como, por exemplo, um melhor profissional. Não como o melhor estudioso ou estudante de nada. Não como a melhor pessoa para os outros, mas para sempre si mesmo. Sempre para si mesmo. Você não se identificando com aquilo que você está fazendo, te liberta de por um acaso você sentir que falhou, que errou, e você se identificar de fato com a falha ou com o erro. Muito pelo contrário, é interessante a gente entender essa questão de não identificação, porque é um quesito onde a gente é levado para um estado de não ego. Eu não estou fazendo isso para me engrandecer em virtude dos outros ou em relação aos outros. Estou fazendo isso para me tornar alguém melhor para mim, sempre para mim, para o meu próprio interior, para minhas próprias vontades e crescimentos, tá? Tenha o máximo domínio sobre aquilo que você faz. Busque todas as formas de aprendizado suficientes para que te deem essa sensação de domínio, essa percepção e a certeza do domínio sobre aquilo que você faz. Uma vez que você quer lidar com a raiva, tente várias técnicas, várias formas de entender isso, meditando, estudando, buscando novas opiniões,
buscando novos caminhos para você lidar com a raiva. Se você tem um pensamento que te sabota, busca também entender todas as nuances desse pensamento. Se você tem alguma matéria, alguma coisa que você tem no seu estudo que também é muito difícil, busque entender o máximo de coisas que você puder e aí você vai ter o domínio sobre a situação. Naturalmente você diminui o poder da resistência sobre a sua vida, tá? É comum que a gente, quando busca esse crescimento, a gente se exponha ao julgamento, não só o julgamento interno, que é o mais perigoso e realmente o importante, que a gente tem que ter também paciência e tolerância conosco, mas também ao julgamento externo. Lembra, você está indo para a guerra. Muitas vezes a resistência busca fora aliados para afetar você. E é importante que ela vai buscar as pessoas mais pontuais, as pessoas mais próximas ou que tenham a maior capacidade de nos atingir. E você tem que ter força e resolução sobre aquilo que você quer, certeza sobre aquilo que você quer, independente de qual seja o caminho que você está trilhando, em qual profundidade isso alcança na sua vida, vencer a resistência com a persistência é o melhor caminho e vai com certeza haver julgamento durante esse processo todo, tá? Pensa o seguinte, o não nós já temos para tudo. Se a gente não se preocupa com nada, o não já está lá, a gente não está se preocupando. Se a gente quer fazer alguma coisa e a gente se barra por conta desse não, talvez eu vá falhar, talvez eu não vá conseguir. Se você está preso nesse processo, você está deixando a resistência te vencer. Agora, se você para pensar da seguinte forma, o não eu já tenho. Então, se eu for e fizer e conseguir alguma coisa, para mim é uma vitória, para mim é um lucro. Mesmo que não seja ainda o final do processo, mas cada conquista, cada vitória faz com que a resistência perca força, faz com que a resistência sinta-se cada vez menor na nossa vida. Lembrando que ela não vai sumir nunca, mas ela vai estar sempre lá lembrando pra gente que a gente não pode vacilar nesse sentido, que a gente tem que ter força de vontade para correr atrás daquilo que a gente quer em todos os níveis possíveis, tá? Então, aceita a falha. Aceita que a falha ela pode acontecer em qualquer momento da sua vida. Aceita que tudo que você faz pode e corre o risco de falhar, tá? Se isso já é uma realidade, ou seja, o não já acontece, qualquer coisa que eu conquistar, eu estou crescendo. Qualquer coisa que eu conquistar, eu estou evoluindo. E se hoje ainda não foi o momento do meu prêmio, que eu não vou me deixar vencer por esses elogios e muito menos pelas críticas, mas se hoje não é dia daquilo que eu esperava, amanhã vai ser. Se não for amanhã, vai ser depois e depois e depois. Dure um mês, meio ano, um ano inteiro, anos, mas eu vou vencer. Se eu me dedicar de maneira abnegada sempre, todos os dias, a conquistar aquilo que eu tanto sonho, aquilo que eu tanto quero, a gente consegue, a gente alcança. E essa é uma das maiores capacidades de convencimento interior. Você vai chegar onde você quer. Lembrando para não deixar que isso seja tomado por uma das características da resistência, que é a teimosia. Fazer você ficar parado na frente de uma parede, dizendo para você, empurra a parede que você vai conseguir derrubar ela. Na verdade, não. Tenha astúcia, tenha percepção, tenha discernimento de que ali não reside um caminho, que você precisa olhar para outro lado e buscar outra forma de dar a volta nessa parede e seguir seu caminho, tá? A resistência ela nos ilude muito em relação a isso. E a gente precisa ter esse discernimento, quando eu sou teimoso e quando eu sou persistente. A persistência ela é progressiva, por mais que eu empurre, eu estou sempre caminhando. A teimosia não, ela me faz ficar parado no mesmo lugar, ela é uma forma de ilusão da resistência, tá? Faça tudo o que você quiser fazer na sua vida, mas tenha uma única palavra dentro do seu coração e da sua mente. Faça isso por amor, essa é a palavra. Ame aquilo que você está fazendo. Ame a conquista sobre a sua raiva, ame a conquista sobre o seu medo, sua tristeza, sua preocupação, sobre a euforia. Ame o domínio da sua mente, ame o domínio dos pensamentos negativos ou pessimistas. Ame a capacidade de você conseguir vencer todos os dias aquela matéria tão difícil que tem na sua escola. Ame você todos os dias levantar, mesmo que você se sinta péssimo, pesado, mas levante, faça. Brilhe nesse sentido, vá trabalhar, vá fazer, vá dar o seu máximo naquele momento e no final do dia, que você já não tem mais o que vencer nesse sentido, porque você já venceu a resistência, como vamos dizer assim, coma o banquete dos vencedores. Aproveite o banquete dos vencedores, que são aquelas pessoas que conseguiram vencer naquele dia a resistência.
Mas não estou falando só de questão de trabalho, a resistência ela persiste em todos os momentos. Então você volta para casa, você tem sua família, você tem como lidar com a sua família e ainda que trabalhar uma série de outras coisas que a resistência vai aparecer, mas celebre as suas conquistas, celebre internamente, mas não permita que essa conquista te torne eufórico, porque quanto mais você sobe, maior é a queda. E a resistência é outra excelente para derrubar a gente quando a gente está lá em cima. Então, se você ficou feliz, comemore de maneira moderada, comedida, não passe do eixo. Entenda que se você pode subir até aqui para festejar, o ideal, o conveniente é que você fique aqui, mais que isso aqui você corre risco, porque nesse patamar para esse você já sabe qual que é esse caminho, é um caminho seguro para você caso aconteça alguma coisa e desça frequencialmente, você ainda se sente bem com isso e não se deixa perder por essa resistência. Beleza, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham visto a parte 1 e vejam agora a parte 2, assim como assistam todos os vídeos de reflexão. Eu sei que é e vai ser sempre um grande incômodo ouvir e perceber certas coisas na vida, mas se você quer crescer, você precisa se colocar sempre em posição de incômodo, ficar confortável, ficar acomodado numa circunstância de vida ou em várias circunstâncias de vida, realmente sempre vai trazer um desconforto interior. Você está, às vezes, aparentemente confortável, mas alguma coisa está sempre faltando. E agora, se eu me coloco sempre em movimento, sempre me colocando voluntariamente em posições de desconforto, eu vou estar crescendo a minha persistência e eu vou estar vencendo a resistência que tanto me empurra para baixo e quer me ver estagnado, parado e quer me eliminar dessa face da Terra. Tudo bem? Se você gostou dos vídeos, principalmente o pessoal do YouTube aí que está acompanhando mais os vídeos diretamente, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative as notificações para que você possa ver todos os lançamentos de vídeos e compartilhe também nas outras mídias sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, para que mais pessoas possam refletir junto conosco. Deixe seus comentários. Vamos dialogar, vamos conversar. Tenho recebido muitas mensagens de maneira direta e eu gosto muito de dialogar com vocês a respeito disso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil nesse momento e nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado!